Hoje é um dia que definitivamente o aplicativo ele não tá colaborando conosco, então, infelizmente, mas acredito que vocês não vão restar prejudicados por isso. Inclusive, podem fazer uma pausinha, né? Puderam fazer uma pausa antes de assistir um vídeo e o outro, né? Tive problemas técnicos aqui, o Teams parou, mas ainda bem que ele parou quando encerramos uma das funções essenciais da justiça, que é o exercício da advocacia, que é o trabalho desempenhado pelos advogados, tanto públicos quanto os advogados privados, tá? E agora, então, outra função essencial ao exercício da justiça é o Ministério Público, tá? O Ministério Público, a essencialidade dele para o funcionamento da justiça consta na Constituição Federal, no artigo 127, que nos diz o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Pode atuar como parte quando a lei lhe confere legitimidade para a propositura de ações, ou como custos legis ou defensor da ordem jurídica, fiscal da lei, quando ele deve atuar apenas para verificar a regularidade do processo, tá? Então, o Ministério Público, ele é o custos legis, ele é o fiscal da lei, é o órgão que nós chamamos de fiscal da lei. E ele atua em ações judiciais para fins de proteger o interesse público, proteger a vida, proteger bens juridicamente relevantes para a sociedade, tá? Proteger menores, proteger idosos, né? Então, ele é o defensor da ordem jurídica. Ele pode atuar como parte. No processo criminal, incumbe ao Ministério Público ingressar com ação penal, né, quando ela for de ação penal incondicionada à representação, ação penal pública, condicionada ou incondicionada, enfim, atuando como na parte de acusação. Claro que o Ministério Público, ele não vai, ele ingressa com uma ação criminal e no decorrer, na tramitação dessa demanda judicial, você verifica que o réu, que o acusado, ele é inocente, o Ministério Público, ele tem o dever de pedir absolvição. Ele não vai atuar como duas partes contrárias num processo e insistir na condenação. Por quê? Porque não é o papel dele. O papel dele é manter a ordem jurídica, é defender direitos, né? Então, se incumbe a ele o ajuizamento de ação penal pública, condicionada ou incondicionada à representação. Mas se no curso de um processo se verificar que a parte é inocente, né, que o réu deve ser absolvido, cabe a ele sim pedir a absolvição. Mas ele atua, então, nessa parte acusatória, no direito criminal, no direito penal, e também ele atua na proteção de interesses difusos e coletivos, como, por exemplo, no ajuizamento de ações civis públicas, tá? Um exemplo, temos uma questão de improbidade administrativa, onde se apuram atos de improbidade administrativa praticados por um administrador, enfim, por um governador, por um secretário de Estado, por um prefeito municipal, tá? O Ministério Público realiza esse inquérito civil, essa investigação, e, havendo elementos, como a ele compete fiscalizar a lei, né? Como se trata de uma questão de direito coletivo, uma questão que envolve interesse público, direito público, ele atua como parte requerente de uma ação civil pública. Outras questões em que o Ministério Público ele não é parte, mas ele se manifesta. Por quê? Para fiscalizar se o curso do processo está adequado, se foram preservados os interesses das partes, como, por exemplo, uma ação de medicamentos, como, por exemplo, numa ação de alimentos e de guarda, onde tem um menor de idade que está envolvido, tá? Então, são várias ações que o Ministério Público intervém para verificar e preservar pela legalidade, pela manutenção da ordem num determinado processo judicial.
Outra função essencial à justiça é a nossa Defensoria Pública, né, que também consta na Constituição Federal, no artigo 134. O artigo estipula o seguinte: a Defensoria Pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, tá? O que significa isso? Nós já vimos, quando nós falamos do acesso à justiça, que a instituição da Defensoria Pública pelo poder público é uma forma de viabilizar o acesso à justiça. E da mesma forma que a Defensoria Pública ela facilita o acesso à justiça, ela é ela é consequentemente essencial à efetiva função da justiça, né? Porque se alguém ingressa com uma demanda contra uma pessoa que não tem condições de se defender, a efetiva prestação da atividade jurisdicional, a efetiva análise do caso concreto vai ser possibilitada mediante uma defesa apresentada pela Defensoria Pública, por exemplo, tá? Então, a Defensoria Pública ela é importante tanto para fins de viabilizar o acesso à justiça, assim como para viabilizar a efetiva prestação jurisdicional como uma atividade essencial ao trabalho do Poder Judiciário, tá? Nós temos também, pessoal, outros profissionais que não estão listados na Constituição, mas estão listados no Código de Processo Civil, que são os auxiliares da Justiça. E essas pessoas também detêm funções que são consideradas essenciais ao desempenho da atividade jurisdicional. Então, são os auxiliares da Justiça, os profissionais que atuam em auxílio ao juiz para fins de que haja efetiva prestação jurisdicional. Devem ser igualmente imparciais e atuam nos limites conferidos pela lei, tá? Quanto a isso, o artigo 149 do CPC estabelece que são auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas da organização judiciária, o escrivão, o chefe da secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, conciliador judicial, partidor, distribuidor, contabilista e o regulador de avarias, tá? Então, é um rol que não é taxativo, porque o próprio artigo diz 149, o próprio artigo 149 diz, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas judiciárias, ele lista algumas pessoas que exercem essa função de auxiliares da justiça, tá? E aqui eu trago para vocês um quadro que consta no livro, e ele vai explicar o que é cada um desses, né? O que é a função do escrivão ou chefe da secretaria, qual é a função do oficial de justiça, que são pessoas que exercem essa atividade. Então, assinalem esse quadro no livrinho de vocês, no livro didático, e grifem ela, né, como pessoas que exercem a função de auxiliares da justiça. Mas não é um rol taxativo, tá? Até porque se fosse um rol taxativo, o que seria de mim, né, assessora de juiz de direito, né, que também é cargo que se enquadra como auxiliar do juiz, assim como um secretário, assim como um estagiário que atua num gabinete com o juiz, que atua num cartório junto com o escrivão, tá? Todos auxiliares do juiz. O que eu ressalto, finalizando a nossa aula, quanto aos auxiliares da justiça, que nós podemos ver sob dois aspectos. Nós temos os auxiliares serventuários e os auxiliares eventuais. O que são os auxiliares serventuários? Aqueles que ocupam cargo criados por lei. Então, é o escrivão que vai ser o seu chefe do cartório de uma determinada vara, né? Ele que vai, juntamente com a sua equipe, dar o andamento àquilo que foi determinado pelo juiz. Os servidores, como, por exemplo, os analistas judiciais, os técnicos, analistas judiciários, técnicos judiciários,
oficiais escreventes, secretários de juiz, assessores de juiz, estagiários, tá? São todas pessoas, oficial de justiça, oficial avaliador, enfim, são todos os servidores do Poder Judiciário que atuam para fins de auxiliar o juiz à efetiva prestação da atividade jurisdicional, tá? Esses são auxiliares serventuários. E, por outro lado, nós temos os auxiliares eventuais, que são aqueles que não guardam vínculo de subordinação com o Poder Judiciário, mas eles exercem suas funções dentro de determinados processos, como, por exemplo, o perito judicial, né? Um processo, uma ação previdenciária em que a pessoa alega que está incapacitada. Há necessidade, então, para verificar se essa pessoa está incapacitada ou não e realizar análise do mérito da questão mediante um laudo pericial. E o juiz, então, nomeia um perito, um médico perito de sua confiança. Esse perito, ele também passa a ser, então, um auxiliar da justiça. Por exemplo, há uma ação de cobrança e há necessidade de se fazer um cálculo. E, para isso, o juiz, então, nomeia um contador. O contador, então, ele também passa a ser um auxiliar da justiça, tá? É um processo que, dentro do processo, há um documento redigido em língua estrangeira e não há possibilidade de ter documentos em língua estrangeira dentro de um processo e a parte não tem condições de efetuar o pagamento de um valor de uma tradução. O juiz nomeia um perito, um tradutor de sua confiança, né? Ou está numa audiência ouvindo e nessa audiência uma das testemunhas arroladas é uma pessoa que não sabe falar o português, ou então é uma pessoa que possui alguma deficiência enfim, há necessidade de que se traga um intérprete, tá? Então, também, essa pessoa que não é um servidor vai vir ali e vai traduzir o que a testemunha está dizendo, tá? Então, são auxiliares eventuais, eles não são servidores do Poder Judiciário, mas eles auxiliam no deslinde do processo. E, mais uma vez, eu ressalto que tanto os auxiliares que são servidores como os eventuais, eles devem, assim como o juiz, agir com base no princípio da imparcialidade. Tá? Eles não podem ter qualquer vinculação com as partes e, à medida que isso acontece, eles não podem atuar em um determinado processo judicial. Por exemplo, ser nomeado perito um médico que atendeu a parte. Ele não pode, ele deve rejeitar essa nomeação em razão desse impedimento que ele tem, tá? Então, as questões de impedimento, de suspeição e de atuar com imparcialidade dentro de um processo judicial, elas também se aplicam aos auxiliares da justiça, tá? Pessoal, assim, então, nós encerramos a nossa aula de hoje, aula referente à sessão 4.1, início da nossa unidade 4, e nos encaminhando já para uma parte final do nosso semestre. Oriento que efetuem a leitura da sessão, né? Façam as questões do Faça Valer a Pena, e também ressalto mais uma vez que, embora estejamos no final do semestre, a nossa disciplina da unidade 4 é muito complexa. Na próxima aula, nós falaremos sobre intervenção de terceiro, na outra, sobre tutelas de urgência, tutelas de evidência, e também ainda nós temos a questão que precisamos verificar sobre extinção e suspensão de processo. Então, vejam com atenção, com carinho, a unidade 4 do nosso livro, tá? No mais, desejo a todos um bom restante de semana, um bom final de semana, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a matéria, qualquer insurgência, sabem que podem entrar em contato comigo, tá? Oriento também que acessem aos links dos vídeos e os sites que eu publiquei, que eu inseri no slide, né? Que com certeza irão auxiliar vocês de compreender melhor essa estrutura do Poder Judiciário. E também fica a dica para que vocês não descartem a ideia de futuramente
em grupo ou de forma individual, que vocês possam ter acesso e realizar uma visitação, verificar como se procede em relação a isso, e visitar o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Claro que é mais distante, mas quem tiver a oportunidade de ir até Brasília e visitar os órgãos lá, eu acho que é bem relevante, será uma experiência única, em que vocês vão poder verificar de perto o funcionamento do Poder Judiciário em grau recursal, algo que é mais distante da gente, né? E acompanhar, enfim, sessões de julgamento, tá? Muito obrigada, até a próxima semana, em que nós teremos a continuidade da nossa matéria.